Olá, meu nome é Marcelo Melado e hoje eu vou falar de uma fresadora de junção, conhecida também como biscoitadeira, o modelo PJ7000 da Makita. Um equipamento muito fácil, muito tranquilo e bastante eficiente com relação às conexões e às junções das madeiras. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em Dúvidas de Carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Esse equipamento aqui é uma fresadora de junção, conhecida também no mercado como biscoitadeira. É o modelo PJ7000 da Makita e é sem dúvida um equipamento muito fácil e prático em questão de junção de madeiras. Não é uma tecnologia moderna, essa tecnologia aqui vem desde a época dos anos 50, mas claro, ganhou bastante modificação, bastante recurso, a fim de evitar que você cometa erros no momento de fazer o rasgo, a perfuração, para fazer as junções. Existem diversos modelos, diversas formas de você fazer junção, mas esse, sem dúvida, é um sistema muito prático e eficiente na hora de você fazer as conexões. Eu vou falar sobre os recursos desse equipamento e, na sequência, eu mostro na prática como a gente utiliza ele. Quais são os recursos desse equipamento? Eu tenho aqui um batente onde eu consigo fazer a perfuração a 90 graus e aqui eu tenho uma trava onde eu vou fazer o giro desse batente para poder fazer a angulação. Perceba que o equipamento ele já vem pré-configurado a 45 graus. Ele trava já. E eu posso continuar ele, claro, a 90 graus. Então aqui eu vou angulando ele à medida que eu precisar, depende do ângulo que eu cortar, eu vou angulando ele. Por padrão ele já vem configurado 45 graus e 90 graus. E aqui, nas demais, eu vou posicionando ele conforme minha necessidade. Eu travo ele novamente para que ele não faça a angulação. Eu tenho aqui um batente, eu tenho uma chave, essa chave aqui, ela trava a descida e aqui eu solto. Nesse botão, eu vou controlando a descida e a subida. Ele tem como se fosse aqui uma cremalheira aqui, uma engrenagem para poder tracionar e descer com ele. Eu tenho aqui uma prancha, para eu poder fazer o rasgo, o ideal é que você calcule o centro da madeira e faça o corte no centro, para que ele tenha mais resistência na conexão. Então, se eu pegar o equipamento e posicionar o equipamento aqui, encostar ele na superfície e encostar essa base na madeira, eu não estou conseguindo atingir o centro da madeira. O ideal é que você tire ela da base do encosto e regule ela aqui. Ele tem uma marcação aqui. Essa marcação é o centro da fresa. Então, quando eu posiciono a minha prancha aqui, então eu vou descendo até eu conseguir chegar no centro, mais ou menos aqui. Então, esse é o centro. O que eu faço? Eu travo, eu uso essa trava e travei aqui. Quando eu for fazer o rasgo aqui, o furo, ele vai cortar no centro da madeira, para que eu tenha maior resistência nessa conexão. O equipamento ele tem como se fosse dois amortecedores aqui nas laterais. Quando eu empurro o equipamento, empurra uma fresa que está aqui embaixo, dentro desse compartimento. Aqui atrás eu tenho um botãozinho, lembrando, é claro que é uma informação que todo mundo deve saber, mas eu acho que vale a pena aqui frisar e repetir. Toda vez que eu quero soltar um parafuso, eu sempre solto ele para o lado esquerdo. E toda vez que eu vou apertar, eu aperto para o lado direito. Isso é uma regrinha, fácil, básica. Então eu vou soltar, porque de repente você aperta aqui, você começa a forçar muito, você acaba quebrando. Então vou soltar para o lado esquerdo. Abro o meu compartimento e aqui dentro está a minha fresa. Esse disco, ele mede 10 centímetros e ele tem de espessura 4 milímetros. Para eu trocar esse disquinho, eu vou usar uma chave que vem com o equipamento
eu posiciono aqui. Deste lado, ele tem um botãozinho. Eu aperto esse botãozinho, seguro ele, e aqui eu consigo tracionar ele. Perceba que agora eu consigo tracionar o equipamento aqui, e aí eu solto a minha fresa e faço a troca. Coloco uma nova fresa, travo o equipamento, aperto este botão para poder travar o meu sistema. Uma vez feito isso, eu travo o meu equipamento, direita eu aperto e a minha fresa está reposicionada para eu poder fazer o furo. Perceba que quando eu empurro o equipamento, a fresa vai avançando. E aqui também eu tenho um recurso para que eu consiga aprofundar mais, avançar mais o rasgo ou diminuir o rasgo com relação aos biscoitos. Aqui tem uma chavinha, essa chavinha tem uma numeração, ela vai reposicionando aqui a posição, e quando eu empurrar esse pino, esse parafuso, ele bate nesse batente e limita a profundidade. Então aqui eu tenho algumas configurações: biscoito 0, biscoito 10 e biscoito número 20. Existem também aqui outras marcações, como o biscoito S e o biscoito D. Aqui atrás eu tenho uma conexão para poder colocar o coletor de pó. Eu encaixo aqui o meu coletor de pó e aí, de acordo com a minha necessidade, eu transporto ele, giro para que ele fique prático e não me incomode no momento em que eu estiver fazendo a perfuração. E todo o pó vem para dentro desse saco coletor. Para eu poder fazer uma conexão perfeita, eu tenho aqui duas madeiras. O ideal é que você procure, sendo possível, alinhar os desenhos da madeira para que você consiga fazer uma conexão adequada. Deixar ela bem alinhada. Se você puder usar uma madeira de calço para você poder guiar aqui as madeiras. Uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um esquadro, uma régua, e vou fazer um tracinho. Vou procurar centralizar ela, também não é um padrão, lógico, desde que ele não saia para cá. Se eu riscar um pouco mais para cá, desde que o meu biscoito consiga encaixar aqui nesta área, ou seja, ele não saia, não há problema nenhum. Mas, se você tem uma limitação na madeira, o ideal é que você faça um risco desta forma, tanto de um lado como do outro. O importante aqui é que quando você fizer o furo, o encaixe, esses encaixes eles estejam nesta mesma linha do desenho, para você poder encaixar ele na hora que você estiver fazendo o desenho. Vamos supor que você passou aqui dele. Você tem aqui um visor, onde ele consegue alinhar esse furo que você está fazendo. Ou seja, aqui eu consigo ver se eu estou nesta linha. Alinhou a madeira, você já desloca ela na lateral aqui, para que você faça o mesmo furo correto, para que quando você encaixe, os biscoitos estejam no mesmo nível. Eu tenho aqui um biscoito de número 20. O que vai fazer a fresadora aqui? Ela vai pegar metade deste biscoito, vai furar metade da madeira e aqui vai furar a outra metade, para que ela consiga encaixar e eu fazer a conexão. Essa é a função da fresadora. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui a madeira e vou prender esta madeira para que ela não fique solta. Cuidado ao fazer o furo, deixar ela solta, de repente você está fazendo o furo aqui e ela te escapa. Então certifica que essa madeira esteja bem presa para que o alinhamento seja o melhor possível e, claro, evite acidente. Uma vez que eu alinhei, eu seguro esse batente, ou você pode colocar um grampo aqui também, apenas para que eu não escape, para que não levante esse batente e eu possa fazer o meu furo. E esse é o furo que a biscoitadeira vai fazer, ou a fresadora de junção. Aí o que eu faço? Eu venho com esse biscoito e encaixo ele aqui. Ele tem a folga exata para quando eu passar a cola, ele entrar sob pressão e poder fazer a junção da outra madeira.
Perceba que ele entrou metade da madeira e deixou a outra metade para que eu faça um encaixe. Fiz os 2 furos e agora eu encaixo aqui o biscoito. Eu não vou colar aqui, não há necessidade, o intuito aqui é mostrar como é que funciona, mas o ideal é que eu passe cola nas 2 pontas, mergulhe e cola aqui dentro, mergulhe e cola aqui e coloco o meu biscoito deste jeito. E agora eu vou virar para fazer a conexão. Pronto, fiz a conexão aqui, eu usaria um grampo para fazer o aperto. Perceba que ele tem uma certa resistência, só com o biscoito, sem cola nem nada. E aqui eu tenho a minha conexão, os traços que eu fiz, eles têm que coincidir para que eu faça um furo perfeito, uma conexão adequada para a minha necessidade. Para fazer um rasgo agora a 45 graus, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso destravar aqui esse batente, eu vou tirar o batente, ele sai, porque esse batente agora ele não vai me servir para nada, ele vai me atrapalhar. Então o que eu faço? Eu tiro esse batente e agora aqui eu vou regular a minha máquina, destravo e vou regular minha máquina a um corte de 45 graus. Perceba que ele já vem pré-configurado, ele trava, eu travo a minha chavinha, posicionei minha máquina a 45 graus, eu vou posicionar a madeira aqui com o corte de 45 graus, vou encostar aqui a minha máquina na madeira e aqui mergulhar para fazer o rasgo. O que eu vou fazer agora é riscar para poder me guiar e guiar o equipamento para que eu faça o corte correto. E para fazer esse risco, eu vou juntar aqui as 2 pontas, vou usar novamente aqui uma madeira para poder ter certeza de que eu estou correto. Vou calcular mais ou menos aqui o centro e vou puxar um traço aqui e puxar um traço aqui. Agora eu tenho 2 guias para poder colocar o meu equipamento e fazer o furo. Uma vez que eu fiz o risco, eu vou posicionar o equipamento para poder pegar o alinhamento aqui. Perceba que o risco azul com o vermelho, eles coincidem. Então agora sim eu posso fazer o rasgo. Perceba que quando você não utiliza o saco coletor, ele joga pó para tudo quanto é lado. E aqui no caso eu esqueci mesmo de colocar, acabei tirando e não colocando de volta. Mas você percebeu aqui como é que funciona se você não põe o saco coletor. Bom, fiz o furo e agora eu vou fazer o outro furo desta mesma forma. As 2 madeiras estão furadas. Eu vou usar o biscoito agora aqui. Ele segue a mesma inclinação dos 45 graus. E eu vou fazer a junção das madeiras. E aqui eu tenho a conexão também 45 graus. E aqui eu tenho minhas 2 conexões 45 e 90 graus. Acredito que eu tenha conseguido passar a informação para que você utilize esse equipamento. Ele é realmente um equipamento muito prático, muito fácil de ser utilizado. E claro, à medida que vai passando o tempo, que você vai acostumando com esse equipamento, vai se tornando ainda mais fácil e mais comum. Não é um equipamento difícil de se operar, eu passei todos os recursos que ele tem, para você ver como ele é muito fácil de ser utilizado. Infelizmente não é um equipamento tão barato de ser adquirido, mas ele vale muito a pena se você faz bastante junção de madeira e acaba tendo que ter velocidade para poder fazer essas conexões. Fazer com cavilha, tupia, dá para fazer também, sim, claro. Eu já fiz aqui no canal e já mostrei de algumas formas também como é feito, mas esse equipamento, a vantagem dele é que ele agiliza o processo e à medida que você vai tendo produção, você vai conseguindo atingir uma velocidade com bastante segurança com relação a esse equipamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!